Temos aqui um texto de Theodor Adorno, Horkheimer M., Dialética do Esclarecimento. Já vou guardar essa informação, por quê? Porque esses dois autores, como eu até citei na nossa última aula de humanas aqui no canal, eles estão ligados a uma vertente da sociologia conhecida como indústria cultural. A indústria cultural é uma vertente da sociologia que estabelece, uma crítica ao capitalismo. Esse conceito de indústria cultural desenvolvido por Adorno e por Horkheimer, por esses dois autores, basicamente abordam como que os meios de comunicação são utilizados na sociedade capitalista para fazer com que o pensamento dominante seja difundido entre as massas, para fazer com que a população tenha menos pensamento crítico e seja mais suscetível de dominação, para que os interesses capitalistas possam cada vez mais se expandir dentro da sociedade. Reside muito na ideia de você disseminar um conteúdo nos meios de comunicação de massa que seja padronizado, um conteúdo massificado. É um conteúdo que não estimula o senso crítico, mas que torna todas as pessoas dentro da sociedade pessoas passivas, fáceis de manipulação. Vamos lá. Olhando para o texto, depois a gente olha para o comando e para as alternativas. Por força da industrialização da cultura, desde o começo do filme já se sabe como ele termina. Quem é recompensado e, ao escutar a música, o ouvido treinado é perfeitamente capaz, desde os primeiros compassos, de adivinhar o desenvolvimento do tema e sente-se feliz quando ele tem lugar como previsto. Então ele fala o seguinte: é em função desse processo de consolidação da indústria cultural, industrialização da cultura, o que acontece é que o filme sempre segue um padrão. E isso, inclusive, é até uma das coisas que é dita dentro da teoria da indústria cultural. É a ideia de que as obras de arte são massificadas, é tudo a mesma coisa. Por que é tudo a mesma coisa? Porque dessa maneira fica mais fácil do indivíduo se acostumar com aquele tipo de conteúdo. De você criar padrões que são facilmente perpetuados e que dificilmente vão fazer ele desenvolver raciocínio crítico. Se é tudo a mesma coisa, ele não consegue, ele não precisa pensar, no porquê que aquilo está acontecendo daquela maneira. Ele só vai aceitando aquela informação, como ele até coloca aqui no texto. A crítica ao tipo de criação mencionada no texto teve como alvo, no campo da arte, o quê? Então, o alvo dessa crítica desses dois autores foi o quê? Letra A. A burocratização do processo de difusão? Errado. Até porque esse processo de difusão das obras de arte, no contexto da indústria cultural, não é burocrático. É um processo que é feito de maneira massificada, de maneira simples. Tanto que várias cópias das obras de arte são reproduzidas de maneira quase que instantânea e vão se espalhando no decorrer da sociedade. Portanto, não é uma crítica à burocratização do processo para difusão, mas sim a essa massificação, a essa difusão exacerbada. Letra B. Valorização da representação abstrata. Então aqui a crítica está centrada numa valorização que se dá acerca da representação abstrata. Mais uma vez, não tem relação direta com a ideia de indústria cultural, ou pelo menos com aquilo que os autores estão criticando no texto. Então a gente não pode colocar diretamente essa opção. Olha para a letra C. Padronização das técnicas de composição? Exato. Ele até cita aqui no caso do texto, o exemplo do filme. O filme ele é sempre padronizado. Antes do filme começar, você já sabe como ele termina, você já sabe logo de cara quem vai ser recompensado, você já sabe que quando começa a tocar determinada música, já vai acontecer ali um certo desenvolvimento do tema que é relativamente previsível. Isso demonstra uma padronização das técnicas de composição, das técnicas que você utiliza para compor a sua obra de arte, para compor aqui o seu filme, para compor aquilo que vai ser divulgado nos meios de comunicação como um todo. Por isso que a melhor opção aqui seria a letra C. Trata-se de uma padronização das técnicas de composição. Olha para a letra D. Sofisticação dos equipamentos disponíveis? Não, a crítica não se dá no fato de que os equipamentos disponíveis são pouco sofisticados ou muito sofisticados. O ponto central não é esse. E a letra E diz ampliação dos campos de experimentação. Isso é falso porque, na verdade, a crítica está centrada na diminuição dos campos de experimentação. A maneira como você experimenta a obra de arte é muito restrita, porque é tudo a mesma coisa. É sempre o mesmo estímulo, é sempre o mesmo padrão de construção. Então você diminui os seus possíveis campos de experimentação, de análise, de experiência da realidade. Por isso que a letra C é a melhor opção. Questão de número 51, gabarito correto, letra C. Estou passando aqui no final desse vídeo de resolução de questão para te fazer um convite. Se você está estudando para o Enem, se você está estudando para a prova de vestibular e quer passar em medicina ainda neste ano, vá aqui na descrição do vídeo e acesse o link que eu deixei reservado para você no topo da descrição. Lá nessa página, você vai conhecer a plataforma Vinícius Oliveira, que é o meu preparatório focado na aprovação em medicina. Dentro da plataforma Vinícius Oliveira, você vai ter acesso a aulas de todas as matérias, com mais alto padrão de qualidade e didática, listas de questões pós-teoria com gabarito comentado, listas de
revisão sugeridas, cronogramas personalizados, segmentados por semanas, com tudo que você tem que estudar, do básico ao avançado, para que você seja aprovado em medicina ainda neste ano. Não perca mais tempo. Vá aqui na descrição, toca no link, conheça a plataforma Vinícius Oliveira, torne-se meu aluno e garanta uma preparação de altíssimo nível que vai te trazer muito mais resultado para que você passe na faculdade ainda neste ano.